Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí dessa preparação aí do Tricolor para esse jogo contra a equipe do Vasco domingo pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o planejamento do São Paulo para 2026 é contratar jovens jogadores e também utilizar bastante as categorias de base. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Parceira que tá agora do lado de fora, lá na Barra Funda, ó, você vê que tem alguns profissionais saindo, portões abertos. Conta tudo, o que é que você viu? A Bonucci disse que não deu pra ver muita coisa. Aí no São Paulo não só você viu o treino, como viu o jogador se machucando. Que história é essa? Boa tarde, Julinha. Calma, calma, Vini, calma, que senão você apavora o torcedor do São Paulo com essa chamada aí, viu, meu amigo? Muito boa tarde pra você. Sabe que o início da participação da Bonucci, se a gente copiar e colar, é igualzinho, viu? A gente também pôde acompanhar cerca dos 20 minutos iniciais ali, o aquecimento, os primeiros trabalhos com bola. Eu já vou explicar essa situação do jogador caído em campo, tá? Mas fica tranquilo, o torcedor tá tudo bem. Vamos primeiro, pelo que a gente viu inicialmente. Cédric e Caleri, dois jogadores que estão fazendo o trabalho de transição física, eles fizeram essa primeira parte do treinamento junto com os demais companheiros. Essa foi a primeira vez que o Cédric fez esse trabalho de toque de bola. Existia até uma expectativa de que ele pudesse já ficar à disposição para o próximo jogo do São Paulo, domingo, contra o Vasco. Mas como depois dessa primeira parte ele saiu junto com o Caleri para seguir o trabalho de transição física, aí essa é uma possibilidade cada vez mais longe. A tendência é que o Mailton é quem ocupe essa vaga na lateral direita, considerando que o Mike está suspenso. Retornos: Ferrarese, que estava suspenso no último jogo, volta a ficar à disposição, e o Rafael Tolói, zagueiro, que vinha se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Ele treinou normalmente, esses devem ir sim para jogo. Agora, esse ponto que assustou um pouquinho, mas está tudo bem, foi justamente o Mailton, lateral direito, que deve ser titular no domingo. Ele teve um pisão, sofreu um pisão do Arboleda num trabalho de enfrentamento, e ele caiu, ficou sentindo dores no chão, então ficou todo mundo naquele momento, assim, porque nesse momento ele é o principal lateral direito à disposição para o São Paulo, que conta com um suspenso e um lesionado. Portanto, aí houve esse choque, mas tá tudo bem com o jogador, amigos. Ele levantou, seguiu o treinamento naturalmente. Depois a gente não pôde mais acompanhar o restante da atividade, né? Até por isso que eu tô fazendo aqui do lado de fora do CT a nossa entrada ao vivo. O São Paulo agora já terminou a atividade, os jogadores já estão saindo por aqui. Amanhã treina também pela manhã, no sábado treina à tarde e depois viaja para o Rio de Janeiro, onde domingo enfrenta o Vasco em São Januário. Lembrando que esse é um jogo contra um adversário direto, né? Apenas um ponto separando as duas equipes na tabela, que ainda sonham com uma vaga na Libertadores, Vini. Ou seja, vale aquele meme: torcedores, calma, Mailton caiu, mas nada muito grave, né? E você sabe que só tem traíra aqui na nossa equipe, viu, Julinha Dotto? Ó, a Juliana Travalha pediu pra você repetir como é que foi o sustinho aí, como é que todo mundo ficou a hora que o Mailton caiu, como é que foi o sustinho que você fez? Vocês são... Foi tipo... meio essa reação, assim. Mas tá tudo bem. Torcedores, calma. Ótimo. Segue o baile. E parabéns pela atuação, hein? Gostei. Teve reunião ontem lá no São Paulo? Teve reunião. Não foi no Morumbis. Onde foi? Foi no CT. Onde agora tá tendo o grupo de trabalho, o expediente todo é no CT da Barra Funda. Então não é a reunião do conselho, é reunião... É reunião da Funda. Então não é a reunião do conselho, é reunião... É reunião da diretoria. Da direção. Tá. E aí? Cara, foi uma reunião, um pontapé inicial para o planejamento de 2026. Importante a gente citar que a diretoria estava presente e várias cabeças ali, num primeiro momento que todo mundo imaginaria que seria algo do tipo, esses caras não vão falar a mesma língua, sentaram à mesa. Carlos Belmonte é diretor de futebol, Márcio Carlomagno, que hoje dá as cartas no São Paulo, que é quem o presidente escolheu para trabalhar nesse momento final aí de crise do São Paulo, de necessidade de resultado e principalmente pensando nas questões orçamentárias para 2026. Nelson Ferreira, que é diretor adjunto, Rui Costa, que é o executivo, Muricy Ramalho, que tem um papel muito importante como coordenador. A comissão técnica estava presente e, claro, o presidente Casares. Nessa reunião, eles não discutiram
que tipo de jogador vai ser contratado, ou nome, ou posição, né? Eles viram o quê? Uma carência importante, e foi batido um martelo importante ontem que vai reverberar muito em 2026. O São Paulo vai ao mercado e a principal janela do São Paulo, atenção, é importante essa informação, a principal janela do São Paulo vai ser em janeiro, por causa do calendário. Então, assim, o calendário do São Paulo, pensando que vai ter, o São Paulo pensa em Libertadores, trabalha para ter Libertadores, se vai conseguir ou não, aí é o resultado no campo que vai dizer. Tem já um paulista logo de largada, tem o brasileiro que é em janeiro, e a Copa do Mundo, a parada, com o campeonato já com 18 rodadas de brasileiro em andamento. Então, São Paulo vai focar muito nessa janela de janeiro, vai montar ou vai reformular o seu elenco nessa janela de janeiro. Então, são jogadores jovens, ou jogadores mais jovens, com um histórico, não histórico de lesão, e jogadores com a capacidade de ter uma recuperação mais rápida com esse calendário maluco de um jogo em cima do outro. Porque a gente avaliava, e não só a gente avaliava, vocês trouxeram a informação pra gente de que é uma avaliação do São Paulo, que é um elenco com uma idade já avançada, e isso às vezes atrapalha o desempenho físico durante uma temporada tão desgastante. Então o São Paulo notou isso, Hernan. Notou isso, e assim, se você pegar os jogadores que machucaram, tudo bem, teve o Rian Francisco com 19 anos que teve uma lesão grave de cruzado. Tem o André Silva que teve cruzado lá, que não tem 30 anos. Mas esses jogadores que ficaram muito tempo no departamento médico, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, agora o Wendel, e o Wendel foi e voltou. O Arboleda teve um período que ficou bastante no departamento médico. São jogadores acima dos 33, entendeu? 30, 33, então assim, o São Paulo entende que é preciso hoje rejuvenescer o elenco. Ter um elenco mais jovem, com mais peças, e ter um elenco que tenha maior resistência a essa coisa de calendário maluco, de quarta e domingo, viagem e tudo mais. Porque isso desgasta mesmo, né? Então o São Paulo foi muito naquela dos ídolos, né? Da oportunidade de ter o Oscar, né? Também acho que a questão do patrocinador que você trouxe, né? Que paga mais da metade do salário. E a gente vê que outros times até que tiveram sucesso aqui no Brasil mesmo, não é, Bruno Andrade? O Palmeiras é um exemplo, e o Botafogo é um exemplo disso no ano passado, quando teve muito sucesso na temporada, pensando principalmente em montar elenco pensando em parte física, né? E não só na parte de nome ou na parte técnica aí dos jogadores. Bom, primeiro e mais importante, a manutenção do grupo. Se o grupo é vencedor, se o grupo é forte e coeso, nada como manter o grupo, pensar claramente na parte física, fazer ali um ou outro ajuste, o que é importante, e vale até mesmo para aqueles clubes que não estão sempre lá em cima. Então essa coerência, essa sequência de trabalho é importantíssima, e compreendo, claro, na perfeição o São Paulo. E como vocês tocaram no nome do Oscar, não custa reforçar que ontem a gente trouxe de forma exclusiva que o Oscar ponderou, cogitou a aposentadoria, mas colocou isso de lado. E logo depois que nós trouxemos essa notícia, repercutiu bastante. Uma outra pessoa próxima ao Oscar, não foi a pessoa com quem eu falei, ou as pessoas, enfim, que nós procuramos anteriormente a notícia, uma outra pessoa próxima ao Oscar me procurou para poder fundamentar a história, sobretudo pensando na próxima temporada. Que o Oscar está mergulhado no projeto do São Paulo, mergulhado na história de triunfar no São Paulo outra vez no futebol brasileiro, por questões profissionais, por questões familiares. Então há sim a informação de ter ponderado a aposentadoria, mas agora o que eles querem mais do que nunca é colocar para frente, é colocar para cima esse Oscar, pensando exclusivamente na próxima temporada, se recuperar o quanto antes e ser peça importante nessa filosofia, nessa estratégia que vocês comentaram sobre o São Paulo. Político do São Paulo, como a gente sempre fala, Giovana Santana também com a gente, vão comentando. Arnaldo, foi uma semana de algumas movimentações. A primeira semana completa, o Carlos Magno chegou no CT na última terça-feira. Então essa foi tem sido a primeira semana completinha do Carlos Magno como superintendente do São Paulo em loco, né, no CT da Barra Funda. Suas primeiras impressões, queria ouvir de vocês dois, as primeiras impressões do trabalho do Carlos Magno, enquanto o São Paulo vive uma situação política que ainda parece indefinida para o ano que vem. Pois é, né? Na verdade, esse trabalho, a gente chamou um pouco de interdição, né, ou intervenção, começou semana passada, antes do jogo Bahia,
E continua essa semana, sendo que essa semana, na quarta-feira, ontem mais precisamente, a gente teve a primeira reunião de planejamento para 2026 com todos na mesa, né? Aliás, a mesa grande, parecia a Santa Ceia, né? Eu vi a sua apuração, todo mundo lá, tipo, né? Departamento de futebol atual, o presidente, o Carlo Magno, o Crespo, auxiliares e tudo mais. E acho que a grande expectativa desta presença na verdade, uma situação que é pouco atual e muito mais relacionada ao ano próximo, né? Se eles vão conseguir juntos elaborar um projeto para o São Paulo 2026. E pelas informações de todos vocês, e as minhas também, essa primeira rodada de planejamento, com a presença do Carlo Magno, ela estudou mais as questões específicas do novo calendário, que tem uma interferência direta na formação do time para 2026, afinal, o Brasileirão começa em janeiro, pela primeira vez nesse formato, começa em janeiro, e começando em janeiro, isso interfere na primeira e na segunda janela de contratações. A segunda janela de contratações ela fica muito longe da abertura do campeonato. A segunda janela de contratações acontece, na prática, no meio, literalmente no meio do campeonato, o que faz com que a sua correção de rota seja mais difícil lá na frente. Se você errar na Copa, Arnaldo? Se você errar no começo, para você corrigir lá na frente, será um grande problema, né? Isso não é nenhuma novidade, mas foi o tema principal ali, ainda mais para uma comissão técnica estrangeira que está fazendo esse planejamento pela primeira vez e que está já sendo impactada por esse novo calendário, né? Então, é importante largar com essa situação. E, tendo essa situação, o que implica isso tudo para esse momento, antes da gente falar do ano que vem, da virada do ano, que o São Paulo tenha que fazer uma janela efetiva logo em janeiro para ter alguma coisa mais sólida até o meio do ano, para não correr risco, na verdade. Vamos combinar, para ficar bem claro isso. Se quiser melhorar o nível do time. E aí é o segundo passo, né, Valentim? Acho que daí já começa aí para o ano que vem. Com qual dinheiro fazer esse movimento? O tal público-alvo, que são os jogadores mais jovens, isso estaria óbvio. Ao mesmo tempo, está óbvio que esses jogadores mais jovens, o público-alvo, custam mais caro do que os jogadores mais velhos. Então, com qual dinheiro? E aí a participação do Carlo Magno vai ser muito importante, com a salvaguarda e os limites do orçamento. E aí, depois desse movimento todo, Valentim, é que lá já em 2026 a gente vai ter não o cheiro da grama, mas o cheiro do cimento, das movimentações políticas de sucessão. Né? Se o Belmonte fica, se o Carlo Magno ganha força, se o Olten Aires, que é o presidente do conselho, ganha mais força ainda. O cheiro do cimento, que para mim pouco interessa, mas na verdade eu sei que tem um peso grande, ele está mais para 2026 mesmo. Em 2025 a gente ainda vai constatar se esses grupos que estão meio que se separando conseguem fumar um cachimbo da paz minimamente, ou pelo menos uma tragada cada um, para montar o time para 2026, né? Que eles não larguem o São Paulo na mão em meio às divergências que certamente acontecerão. E aí, Renan? Bom, o Arnaldo fez um belo resumo, né? A gente falou um pouco semana passada, e a nossa opinião, pelo menos a minha, e eu ouvi bastante das apurações dos setoristas do São Paulo, da questão para o ano que vem, né? Falando especificamente do ano que vem, da intenção de deixar o time mais jovem, né? O time com uma faixa etária mais baixa, né? Para aguentar mais, né? Para aguentar mais o calendário, que eu repito, mudou, mas não melhorou. E um detalhe do Crespo, como aconteceu com o Zubeldia esse ano, a pré-temporada vai ser curtíssima. Exato. Curtíssima. Então, isso também deve ser colocado em pauta ali nessas reuniões que eles estão tendo, nesse planejamento para o início do ano que vem,
de utilização da base, para o início principalmente. Repito, preparando os principais jogadores, 15, 16 jogadores, preparando numa pré-temporada diferenciada do ponto de vista do aspecto físico, para aguentar bem o ano, né? Então, eu acho que esses debates que eles estão tendo aí semanalmente, e é importante que tenha começado agora, né? Por mim, por nós, teria começado até um pouquinho antes, mas acho que aí tem um período bom para essas discussões, para essas análises e tal. E repito, nada a ver com o que vai acontecer ainda esse ano. Se o São Paulo ganhar os 9 jogos que vai fazer fora de casa, repito, fora de casa, Isso. conseguir a classificação para a Libertadores, não deve mudar 1 centímetro no planejamento. Não deve mudar 1 centímetro no que é destinado para investimento, para contratações, para renovações, para possíveis acordos, né? Porque quando vai para a Libertadores, opa, peraí, estamos na Libertadores, olha o Tetra chegando, calma, né? Então é importante essas conversas já iniciarem, é importante a definição de quem vai ser o comandante técnico, e se for de fato o Crespo, eu espero que seja ele tenha total consciência do que ele espera, né, do ponto de vista financeiro, que não vai ter muito para gastar, do calendário, que ele não vai ter tempo, como ele tinha há 1, 2 anos atrás na Arábia Saudita, lá no mundo árabe, o time dele era do Emirados, né? Ou do Catar, desculpa. Do Catar. Putz. Nossa, Ele trabalhou, na verdade, nos dois, né? Trabalhou no Catar e trabalhou no Emirados. Trabalhou no Emirados. E quando eu joguei na Arábia Saudita... Saudita... ele foi campeão da Champions, né? E quando eu joguei na Arábia Saudita, a gente teve 1 mês na Suíça. Olha que beleza, 1 mês na Suíça, você treina, descansa, toma uma. É coisa mais linda do mundo. Ele não vai ter nada disso. É bom que ele saiba isso daí. E é bom, nesse ponto de vista, na minha visão, a utilização da base. Não focar em título de Copa São Paulo, que não vai mudar mais nada na nossa vida, na nossa história, né? Quem sabe tirar ali, aproveitar alguns dos meninos, vários dos meninos, para dar o start no Campeonato Paulista, para Velo Clube, para Inter de Limeira, com todo respeito, e preparar melhor. Essa é a minha grande preocupação, Arnaldo. Quando eu olho para o ano que vem, Valentim, quando eu olho ali para frente, para a próxima temporada, essa é a minha maior preocupação, sabe? Porque não vai ser um calendário bom, mas vai ser diferente. E eu espero que o São Paulo esteja se preparando para esse calendário difícil. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do São Paulo, de uma matéria do ge.com, abre aspas, entenda por que Crespo deixa futuro indefinido no São Paulo. Treinador tem demonstrado descontentamento com situações internas no clube. Apesar de ter contrato válido até o final de 26, Crespo ainda deixa seu futuro no São Paulo indefinido. Com o tricolor ainda em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem, o argentino prefere não dizer, ao menos publicamente, que vai começar o próximo ano no Morumbi. A postura nas declarações mudou de algumas partidas para cá, quando chegou ao tricolor no início. Crespo evitava responder perguntas que não falassem exclusivamente sobre o time. Agora o treinador tem pontuado questões que o desagradam, e sempre com postura de muita educação e cordialidade, demonstrando situações que podem prejudicar a equipe. Após a partida contra o Grêmio, quando não pôde contar com Oscar, Soares e Enzo Dias, todos lesionados durante a semana de treinamentos, e depois perdeu o Wendel aos 10 minutos de jogo, também por lesão, Crespo até desabafou. Aqui acontecem coisas inacreditáveis. Os pontos citados por Crespo foi a necessidade de resgatar a forma de jogar e a postura do time do período em que chegou ao clube. Mas mesmo no auge da sua insatisfação, Crespo não procurou culpados e nem quando citou erros individuais cometidos que culminaram em algumas derrotas. A indisponibilidade do Morumbi nas 4 partidas restantes como mandante na temporada foi citada pelo treinador. Ele revelou que tinha conhecimento dessa possibilidade desde a sua contratação, mas ressaltou que o tema deve ser repensado para a próxima temporada. Abre aspas, é uma decisão que já foi feita. Em dezembro eu posso dar minha opinião do que eu acho que deveríamos fazer e vamos ver se eles vão aceitar ou não. Diante desse cenário de dificuldade, a permanência de Crespo para a temporada de 26 ainda é uma incógnita. Condições melhores de trabalho, melhor estrutura e processos do dia a dia podem pesar
para a permanência do comandante, que já demonstrou ter convicção em sua forma de jogar. Enfim, uma ótima matéria aí do GE, e está nítido e claro, se ele não ficar na próxima temporada é por causa dessa gestão amadora que o Casares vem fazendo na frente do São Paulo. E ainda mais, esses 4 jogos importantíssimos que seriam importantes jogar no Morumbi, vai ter que jogar lá na Vila. Essa daí também é uma comédia, não dá para acreditar. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!